amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós estamos iniciando o estudo número 4 sobre a Gênese de Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. E hoje, avançando um pouquinho para outros itens que vamos colocá-los aqui. Então, a Gênese Allan Kardec, nós estamos estudando agora o 4, que vai do item 39 a 53, do capítulo Caracteres da Revelação Espírita, escrito pelo senhor Allan Kardec. Então, vamos ao nosso estudo. No item 39, ele fala assim: o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suposto desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, ou seja, corpo fluídico da alma após a destruição do corpo tangível. Sabemos atualmente que este envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, de acordo com a vida do corpo, serve de liame entre o espírito e a matéria. O perispírito realiza um papel tão importante no organismo e em grandes quantidades de afecções, que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Aí está, meu irmão, minha irmã, Allan Kardec falando sobre o perispírito, que é um estudo bastante interessante, que a doutrina espírita o desenvolve na codificação e em livros subsequentes, que vale a pena ter esse conhecimento do perispírito. Emmanuel chega a dizer que lá no mundo espiritual que ele frequentava, ou frequenta, que nem todos sabem do perispírito com profundidade. Ainda está em estudos. Porque o perispírito é formado pelo próprio espírito ao longo da sua evolução desde que ele saiu de Deus. Então é bem complexo isso, para se entender agora, de uma hora para outra. Vamos entender, mas de uma hora para outra é impossível. Tá? E é ele que sobrevive à morte do corpo, ao momento que o corpo não dará mais condições de vida, e também é ele que vem conosco quando reencarnamos e é o modelo que organiza o nosso próprio corpo. Daí, meu amigo, que aborto delituoso é o mais horrendo dos crimes. Porque o espírito já está desde a concepção ali, com o perispírito. Pensa nisso. Vamos continuando, Agora o item 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de um bando de fenômenos incompreendidos justamente pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo porque se referem à espiritualidade, qualificados por outros tantos de milagres e sortilégios, conforme as crenças. Tais são, entre os outros, o fenômeno da dupla visão, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões, possessões e etc. Então, isso tudo existia e existe desde sempre no mundo. Sempre existiu. Enquanto as pessoas não tinham orientação a respeito, isso aí era tudo obra do diabo, Tudo, obra do diabo. Que diabo não existe, Diabo é uma palavra grega, diabolô, que significa mentiroso, ardiloso, aquele enganador, aquele separador.
Então, muita gente é diabo, você não acha? Mas como ser criado por Deus para atazanar, né, a vida dos seus filhos, isso é incoerente. Então, Kardec coloca essa informação. Isso tudo que antes eram ditos como sortilégios, como bruxarias, como isso, como aquilo, que ia para a fogueira para ser queimado, depurado, para ir para o céu mais puro e limpo, numa ignorância plena da vida. Isso hoje está estudado aqui na doutrina espírita. Explicado cientificamente, minha gente. Não é uma proposta de achismo, é uma proposta científica. Convido você a estudar isso se você não conhece, tá? E Kardec vai colocar ainda o seguinte, olha, em demonstrando que esses fenômenos repousam também em leis naturais, como os fenômenos elétricos, ações normais, nos quais podem se reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. Se faz crer na possibilidade de certas coisas olhadas por alguns como quiméricas, ele impede de crer que muitas outras que demonstram a impossibilidade e a irracionalidade. É preciso que a gente considere uma coisa assim, muito séria. Porque a par das verdades existem os embustes. Então você tem um grande médico, uma grande médica, e tem um mau médico e a má médica, né? Então, quando o Espiritismo lançou seu estudo disso, é claro que os enganadores chegaram. Claro que chegaram. Mas é preciso bom senso para saber o que é falso e o que é verdadeiro. Aí está a equação da lógica. Então, não quer dizer que o Espiritismo está isento de enganadores. Não, não está, não. Tem gente aí que tenta enganar, que tentou enganar já na época de Kardec e que tenta enganar até hoje. Nós temos que estar atentos a isso, para que a gente não se sinta enganado, em situação nenhuma. Agora, que existe embustes, né? Pessoas de má fé que tentam enganar a boa fé do outro. Então, é preciso separar as coisas, né? Porque senão eu vou dizer que existe o bom pastor e o mau pastor, o bom padre e o mau padre, né? Porque tem tudo isso. O bom profeta, o mau profeta. Amiga, é hora de refletirmos mais e não avançarmos em discussões estéreis que não nos levarão a absolutamente nada. Item 41. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que revela tudo o que disse e fez o Cristo. Leva a luz sobre os pontos obscuros de seu ensinamento, de tal sorte que, para aqueles para os quais certas partes do Evangelho eram inteligíveis ou pareciam inadmissíveis, compreendem-nas sem sacrifício, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Veem melhor o alcance e podem separar a parte da realidade da alegoria. Cristo lhes parece maior. Este não é mais simplesmente um filósofo, é um mestre divino. Tentaram, sabe, minha gente? Tentaram, de todas as maneiras, colocar Jesus como um profeta, como um filósofo, um revolucionário, sei lá. Mas não dá. Jesus é diferente. Ele dividiu a história. Ele é o mestre da humanidade. Ele é o pastor das ovelhas do planeta Terra. Deus otorgou isso a ele. É preciso a gente abrir a cabeça para o mais além. O nosso mundo é bom para a gente? É, mas não é para um espírito superior. Né? Tem que entender isso. Assim como o mundo primitivo não é bom para nós. E tem gente que está voltando para lá. Porque não avança. Fica fechado nas suas monoideias e não querem ver o óbvio, aí tem jeito. Presta atenção, que você não seja um destes, né? E se vir alguém fazendo isso, traga-o para o Espiritismo. Item 42.
se considera, de outra forma, o poder moralizador do Espiritismo, pela meta que ele assinala a todas as ações da vida, por consequência do bem e do mal que faz tocar seu dedo, a força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições por uma inalterável confiança do porvir, pela imaginação de ter perto de si os seres que tem amado, a segurança de os rever, a possibilidade de se entreter com eles, enfim, pela certeza que de tudo que se faça, de tudo que se adquira em inteligência, em ciência, moralidade, até a última hora da vida, nada se perde. Porque tudo se aproveita ao adiantamento, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo, à atenção do Consolador anunciado. Ou como é a Espírito Verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda encontra-se de fato realizada, porque pelo feito é ele que é o verdadeiro Consolador. Ora, então, o mundo hoje, os homens hoje, têm o que precisam. Tem o Evangelho, tem a doutrina espírita, tem as informações, tem a possibilidade de unir fé à razão, tem tudo isso. Se ele continua não querendo, tudo bem, isso é direito dele. Agora, combater isso aí, pelo amor de Deus. Me desculpe, meu irmão, minha irmã, mas não vai dar, não. Como é que eu vou combater o povo da NASA quando eles lançam lá um foguete para o espaço? Se eu não sei nada daquilo. Então, vamos botar o nosso chapéu onde a gente possa alcançar. Porque tem muita gente falando a coisa errada. E nós que estamos aqui estudando Espiritismo, temos que estar muito conscientes, muito firmes na nossa proposta. É muito importante isso. Nós temos que ser transmissores desse bem para a sociedade que nos rodeia, na qual estamos inseridos. Né? O item 43, olha, se a estes resultados juntar-se a rapidez inusitada da propagação do espiritismo, apesar de tudo o que se tem feito para abatê-lo, não se pode desconvir que sua vinda não seja providencial, já que ele triunfa contra todas as forças e má vontade humanas. A facilidade com a qual é aceito por um tão grande número, e isso sem contratempo, sem outros meios além do poder da ideia, prova que ele responde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa após a vida gravada pela incredulidade e que, por consequência, veio a seu turno. Você observa que o Espiritismo não obriga ninguém a seguir as suas teorias, né, as suas colocações. Ninguém é obrigado, mas ele oferece aquilo que, de fato, é importante e necessário ao nosso entendimento. Então, eu estou livre para estudar o Espiritismo, você está livre e livre para segui-lo. Se não o fizer, é uma escolha sua, você tem o direito. Mas se o fizer, é bom que você aprofunde cada vez mais nos estudos, porque ele vai te levar a uma tal liberdade de consciência que você um dia agradecerá por ter optado por seguir essas informações. Né? Continuando, né? Item 44, vós que combateis o Espiritismo, que quereis que o deixemos para vos seguirdes, dai-nos mais e melhor que ele. Combatei mais seguramente as feridas da alma. Dai, pois, mais consolo, mais satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazem do porvir um quadro mais racional, mais sedutor, mas não penseis dominá-lo. Vós, com a perspectiva do nada, vós, com a alternativa das flamas do inferno ou da beatitude e inútil contemplação perpétua. Allan Kardec, minha gente, é uma alma de escola, você tem que entender isso. Então, ele linka tudo aquilo que tem, muitas vezes, embalado ou desembalado criaturas. Né? Então, ele está falando de esperança, de consolação, né? De um quadro racional, sabe?
Então ele não está falando de brincadeiras. E quando ele afirma isso, está provado no Espiritismo. Então, há espíritas que ainda combatem em si o Espiritismo. Esse texto de Kardec, item 44, do capítulo 1 da Gênese, é bom para pensar. Tem espírita que combate o Espiritismo, sabia? Tem. Às vezes formam grupos, às vezes querem corrigir Allan Kardec, querem corrigir o Espírito Verdade. São criaturas que ainda não entenderam. Se Deus quiser, entenderão um dia. Se Deus quiser, né? Os aflitos são em grande número. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola de preferência aqueles que se desesperam, porque é aos deserdados, mais que aos felizardos do mundo, que se endereça o Espiritismo. Olha só, gente, aos deserdados e não os felizardos. O que Jesus falou? Eu vim para os que estão doentes. Os sãos não precisam de mim. Você já leu isso, né? O doente vir o médico com mais satisfação que o que se porta bem. Ora, os aflitos estão doentes e o consolador é o médico. Está aí, minha gente. É uma colocação extremamente verdadeira, né? Então, o Espiritismo vem para quem precisa. Para quem está doente, para quem não tem mais esperança, para quem acha que vai acabar com a morte, para quem acha que está tudo injusto no mundo, que as coisas estão muito difíceis, enfim, que as desigualdades sociais é uma coisa que ninguém explica, o Espiritismo explica. Tudo de acordo com o seu merecimento, tudo de acordo com a sua necessidade, mas todos serão vitoriosos. Todos serão irmanados um dia num grande projeto de fraternidade universal. É isso que o Espiritismo prega. Pega e prova. É isso que ele tem que entender. Que às vezes é apenas uma doutrina, né, de ilusões. Não, pega e prova. Kardec e a espiritualidade superior provam isso. Pelo estudo das reencarnações, pelo estudo da imortalidade, pelo estudo da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, pelo estudo da presença de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e a gente acrescenta pelo estudo da lei de causa e efeito, e por Jesus, que está nos amparando, nos orientando o tempo todo. Ok? Bom, no item 45, né, ele diz: a primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda em Cristo, a terceira não é em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva nesse sentido de que não tenha sido feita por privilégio de ninguém, que ninguém, por consequência, possa se dizer o profeta exclusivo. Ela tem sido feita simultaneamente sobre toda a Terra, para 10 milhões de pessoas, hoje, né, são talvez até mais, né, de todas as idades, de todos os tempos e de todas as condições, desde o mais inferior até o mais elevado da escala, conforme essa predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens e pessoas terão visões, e vossos anciões terão sonhos. Não saiu de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos, do ponto de referência. Eu gosto muito de observar essas colocações de Kardec, porque ele está sempre fazendo referência ao passado, aquilo que foi dito de correto no passado. E o de errado ele mostra o erro para corrigir. Então é um trabalho universal. O Espiritismo é universal e é atemporal. Porque ele está sempre buscando o entendimento de todos para todas as situações. Por isso o Espiritismo é potente. É a doutrina que vai prevalecer. Porque ela está baseada no cômputo histórico e psicológico da humanidade e na proposta divina do homem
para si mesmo a partir de Deus. É isso que é o Espiritismo. É isso que ele faz em mim e faz em você. Tá? O item 46, olha, as duas primeiras revelações, sendo produto de um ensinamento pessoal, estão forçosamente localizadas, isto é, que elas tiveram lugar sobre um só ponto, em torno do qual a ideia se expandiu de perto em perto, mas foi preciso muitos séculos para que atingisse a extremidade do mundo, sem invadi-lo por inteiro. A terceira tem isso de particular, que não estando personificada em um indivíduo, ela se produziu simultaneamente sobre milhares de pontos distintos, que todos estão se tornando em centros de focos, em centros ou focos de radiação. Estes centros se multiplicando, seus raios tornam-se a juntar pouco a pouco, como círculos formados por uma porção de pedras lançadas na água, de tal sorte, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Ele faz aqui uma alusão a quando você joga uma pedra na água, né, que faz aquelas ondas. Então ele fala, um monte de pedras lançadas na água cobre o lago todo. É assim também o Espiritismo. De ponto em ponto cobrirá o mundo um dia. Por quê? Pela sua lógica, gente, pela sua lógica, pela sua justiça. Não é porque é bonitinho, né, que foi uma pessoa que fez. Não, porque é verdadeiro. A verdade se estabelece. Não tem jeito de você combater a verdade. Mais cedo ou mais tarde ela se estabelece. Ela pode começar devagar, daqui a pouco ela vai crescendo. E isso é o Espiritismo. Né? Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seita em torno dele. Mas um meio século seria talvez decorrido antes que houvesse atingido os limites do país onde tivesse tomado nascimento, tanto que após 10 anos ela tem estacas plantadas de um polo ao outro. Aqui Allan Kardec vai colocar para nós que a propagação do espiritismo é rápida. Mesmo que a gente não veja, mas tem muita gente aí estudando espiritismo, inclusive de outras religiões. Porque é bonito estudar o espiritismo, é confortador. Né? Que a gente possa entender isso e tornar adepto dessa doutrina, que liberta a consciência. Né? Item 47, essa circunstância inusitada na história das doutrinas dá-lhe uma força excepcional e um poder de ação irresistível. De fato, se a comprimirem sobre um ponto em um país, é materialmente impossível comprimir sobre todos os pontos, em todos os países. Por um lugar em que seja entravada, haverá 1000 lugares onde florirá. E mais, se atentarem no indivíduo, não poderá atingi-la nos outros espíritos, que eles são a fonte. Ora, como os espíritos estão em toda parte, e que os haverá eternamente, se por impossível, se por conseguisse se focar por todo o globo, ela reapareceria a qualquer momento após, porque repousa sobre um fato, que este fato está na natureza, e que não se pode suprimir as leis da natureza. Eis isto, pois, deve-se persuadir os que sonham com o assentimento do Espiritismo. Aqui ele está dizendo isso, né, minha gente? Não tem como você abafar a mensagem espírita, porque ele está na natureza, ele faz parte das leis naturais. Isso um dia as pessoas entenderão. Se por agora ainda tem, sim, pessoas brincalhonas, né? Pessoas que não têm bom senso, no futuro isso vai acabar. Com toda certeza, né? Porque cada dia que passar, mais nós conseguiremos entender os fundamentos dessa doutrina, que aprofundam a cada momento. Item 48. Entretanto, estes centros disseminados poderiam permanecer ainda longo tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países distantes. Era preciso entre eles um traço de união que os colocasse em comunicação de pensamento com seus irmãos em crença, ensinando que se fizesse alhures. Este traço de união que teria faltado ao espiritismo na antiguidade
encontra-se na publicação, que vão por toda parte, que condensam sob uma forma única, concisa e metódica, o ensinamento dado em toda parte, sob formas múltiplas, em línguas diversas. Aí está, meu amigo. Ele vai colocando a impossibilidade de se combater e exterminar o espiritismo. Porque ele é uma força. Ele é uma força baseada nas leis naturais. E aí nós não temos como combater as leis naturais. Você vai brigar com a flor porque ela nasceu daquele jeito? Né? Não, ela tem uma semente, ela tem uma base. O espiritismo tem a base dele, que não é possível você condenar essa base porque está na lei da natureza. Tudo proposto por Deus. O senhor Allan Kardec disse isso. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção naquilo que você está fazendo se você estiver combatendo essa ideia tão importante. Pelo contrário, ajude a propagar. Estude, tire suas dúvidas e propague o espiritismo, porque o homem precisa dele. Nós precisamos dele. Ok? Item 49. Olha. As duas primeiras revelações só poderiam ser o resultado de um ensinamento direto. Elas deviam se impor, por sua vez, pela autoridade da palavra do Mestre, não estando os homens assaz avançados para concorrer em suas elaborações. Observamos, todavia, entre elas, um matiz bem sensível, que apresenta no progresso dos costumes e das ideias. Se bem que tenham sido feitas entre o mesmo povo, no mesmo meio, mas após 18 séculos de intervalo, a doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussões e se impõe a todos pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. É controversa de vivência ainda de seu fundador, que não desdenhava discutir com seus adversários. Então, você observa, assim, que interessante que é isso, né? Moisés teve que ser esse legislador, firme, né? Porque o povo era um povo muito estranho. E agora, né, dentro dessa colocação assim de Jesus, é diferente. Ele já é mais conselheiro, ele propõe, e a doutrina espírita nos faz refletir sobre tudo isso. Daí que eu te convido, né, a refletir o espiritismo. A refletir. Agora tem que pesquisar, tá, meu amigo? Item 50. A terceira revelação, vinda em uma época de emancipação e de maturidade intelectual, onde a inteligência desenvolvida não pode se resumir a um papel passivo, onde o homem não aceita nada às cegas, mas quer ver onde se lhe conduza, saber o porquê e o que de cada coisa, devia ser, por sua vez, o produto de um ensinamento e o fruto do trabalho da busca do livre exame. Os espíritos ensinam justamente o que é necessário para colocar sobre a estrada a verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode encontrar por si próprio, deixando-lhe a atenção de discutir, de controlar e de submeter tudo ao cadinho da razão, deixando-o mesmo frequentemente adquirir experiências às suas expensas. Então, dão-lhe o princípio, os materiais, para que ele tire proveito e se ponha em obra. Então, antigamente era quase que uma proposta. Moisés foi firme, mas o Espiritismo não. Ele nos traz para a reflexão. Eu preciso refletir sobre o que eu estou aprendendo no Espiritismo. Eu não tenho que seguir cegamente. Então, é isso que é um grande momento na nossa evolução e aqui do mundo. Tudo um crescente. Então, o Espiritismo é, para nós, um ponto referencial de quê? De pesquisas, de estudos paralelos, de conclusões sensatas, porque nós estamos buscando isso aí. Ninguém está me impondo, eu estou aprendendo. Eu pego o texto espírita e vou comparar esse texto espírita e vou ver o que é mais lógico e mais justo. Então, eu faço parte do processo. Isso é razão, né, gente? É isso que vai me levar à fé raciocinada. Tá? E aqui
já no item 51, ele vai colocar o seguinte: ó, os elementos da revelação espírita, tendo sido dados simultaneamente a uma variedade de pontos, a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, fica bem evidente que as observações não podiam ser feitas por toda a parte com o mesmo fruto, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, numa palavra, a conclusão que devia assentar as ideias, só podem sair do conjunto e da correlação dos fatos, dentro daquele projeto que a gente disse, tese, antítese e síntese. Então as pessoas têm o direito de estudar, têm o direito de colocar. E aí nós vamos ver o que é melhor. Eu tenho amigos que estão em outros países, principalmente na Europa, eles me dizem: estudar espiritismo aqui é difícil porque as pessoas não aceitam a reencarnação. Eles acham que isso aí é sortilégio. Você vê, pessoas de países ditos desenvolvidos, porque ainda não entenderam, né? Ainda não buscaram entendimento. Se eles fossem lá nos centros de estudos que estão lá, espíritas, né? Eles poderiam ter entendimento. Então é preciso acabar com esse véu, né, do preconceito, para a gente buscar a informação. Então, está livre para todo mundo, é o que Kardec coloca. O Espiritismo é um estudo aberto para todos. Agora é preciso que a pessoa queira estudá-lo. E, principalmente, né, entendê-lo. Ora, cada centro isolado, circunscrito em um círculo restrito, vendo apenas no mais frequente, uma ordem particular de fatos, por vezes de aparência contraditária, só tendo geralmente relação com uma só categoria de espíritos, e no mais, entravado pelas influências locais e espíritos partidaristas, encontrava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de reunir as observações isoladas a um projeto comum. Cada qual apreciando os fatos sob o ponto de vista de seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam. Haviam tido logo tantas teorias e sistemas quanto os centros, e do que alguns não poderiam ser completos por falta de comparação e de controle. Em uma palavra, cada qual estaria imobilizado em sua revelação parcial, crendo possuir toda a verdade. Falta de saber que, em 100 centros, em 100 outros endereços, obtinha-se mais e melhor. Aqui no Brasil, nós tivemos essa dificuldade. Quando a FEB, né, foi criada, lá no início do século XIX, do século XX, né, final do século XIX, então tinha lá, né, as pessoas que só queriam estudar a parte científica, outros a parte religiosa, né? E ali começou a criar um problema muito sério. Né? Até que alguém chegou e falou: não, vamos estudar tudo, o espiritismo é tudo isso. Então essas coisas a gente não condena, porque, claro, né, cada um tem uma preferência, né, por algum tipo de estudos. Mas é preciso compreender que o espiritismo é abrangente. Então não tem problema que um goste de um determinado tipo de estudo que o outro goste. Mas o importante é que a gente entenda que o espiritismo é universal. Ele estuda todas as possibilidades científicas, filosóficas e teológicas. Então veja você o que você quer saber do espiritismo. Você quer saber do todo? Você quer saber de uma dessas frações, né, do espiritismo? Mas entenda que ele é universal, né? Ele é todo. E no item 52, né, é de notar, além disso, que em nenhuma parte o ensinamento espírita não tem sido dado de maneira completa. Toca um tão grande número de observações a causas tão diversas que exigem tanto conhecimento como aptidões mediúnicas especiais que seria impossível reunir sobre um mesmo ponto todas as condições necessárias. O ensinamento devendo ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho disseminando o assunto de estudo e de observações, como em certas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartido por diversos obreiros. Às vezes a gente fica sabendo, né? A gente observa que um determinado autor espírita
ele gosta de escrever mais sobre mediunidade, o outro gosta de escrever mais sobre a parte mesmo doutrinária, o outro sobre a parte evangélica. Então, tem isso. E nós precisamos de tudo isso. Né? Precisamos de todos esses elementos, todas essas informações. Então, você vê como é que o Espiritismo é grande. E é livre, nos deixa livre para escolher. Agora, é evidente que tem que existir aí o bom senso. Eu não vou querer impor o Espiritismo às minhas ideias. Não. Eu posso até escrever uma proposta, um ensaio teórico, eu posso escrever dar uma sugestão, não no cômputo doutrinário, mas na aplicação do cômputo doutrinário. Porque é muito difícil mexer na obra básica, gente, é muito difícil. Porque se fosse assim, o Espiritismo não teria sustentação por ele mesmo. Tá certo? Então, se a pessoa quer dar uma opinião dele, ele vai sempre dar uma opinião em função do que ele leu, do que ele entendeu. Agora, ele falar assim, a minha opinião é que não existe a reencarnação, aí fica difícil. Ou então que a reencarnação não é desse jeito. Então, qual a proposta dele? Se a reencarnação estudada no Espiritismo tem todo um conjunto científico, ético, moral, estético, é muito difícil mexer com isso. É mais bom, né? Ou melhor, como que a gente aprenda o que já está pronto. E opine dentro do nosso melhor bom senso. É isso que tem que ser feito. A evolução assim se faz parcialmente, a revelação assim se faz parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é desta maneira que ela se propaga ainda neste momento, já que nem tudo está revelado. Cada centro encontra em outros centros o complemento do que se obtém. E é o conjunto, a coordenação de todos os ensinamentos parciais que tem constituído a doutrina espírita. Observamos aí, né, que o espiritismo ele tem 168 anos aproximadamente e está firme, né? Assim, as pessoas, os verdadeiros espíritas, não querem modificar nada, né? E ele está estudando essa grande revelação, né? Então a gente vai se complementando. Kardec coloca isso: você pode estudar, você pode propor, você pode discutir, mas sempre usando de bom senso. Sempre. Né? Então, a gente tem várias partes a serem estudadas no Espiritismo, mas utilize sempre o seu bom senso na busca desses estudos. E no item 52, né, era, pois, necessário grupar os fatos esparsos para ver sua correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos, sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los e estudar as analogias, as diferenças. As comunicações sendo dadas pelos espíritos de toda a ordem, mais ou menos esclarecidos, seria necessário apreciar os graus de confiança que a razão permitisse de admitir, distinguir as ideias sistemáticas individuais isoladas dos que tivessem a sanção do ensinamento geral dos espíritos. As utopias das ideias práticas, eliminar as que sejam notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e a sadia lógica, utilizar os erros até ensinamentos fornecidos pelos espíritos, mesmo do mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível, para formar um todo homogêneo. Vejam vocês, então Allan Kardec recebia todas essas mensagens e ele as classificava. Essa aqui boa, essa aqui não, essa aqui vale a pena, essa aqui não vale, essa aqui é repetindo aquela, a mesma coisa, enfim. Isso é um trabalho de base, né, meu gente? O Espiritismo foi todo fundamentado assim. Onde ele buscou sempre a lógica, sempre o bom senso, sempre a justiça. E as comunicações que ele publicou estão certas nesses quesitos. Quantas ele eliminou? Quantas ele nem pensou em publicar? Porque não estavam contidos, né, dentro da proposta espírita. Então, o que ele filtrou é o que nós recebemos hoje. O filtro de um grande espírito que foi ajudado pela espiritualidade superior.
Tá? Este é o espiritismo que nós conhecemos. Seria preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente de toda ideia preconcebida, de todo julgamento de sectarismo, resolvido em aceitar a verdade, tornada evidente, devendo ela ser contrária às suas opiniões pessoais. Este centro é formado dele mesmo, pela força das coisas e sem um plano premeditado. Olha só. Então, ele criou um centro de pesquisas, que a opinião dele não valia, valia a justiça, valia a certeza do que estava sendo colocado ali. Então, ele filtrou tudo. Não era a opinião dele, era aquilo que a espiritualidade corroborava, era aquilo que era justo. Porque iam chegando comunicações de todas as partes do mundo para que ele retirasse aquilo que fosse necessário. Então, é muito interessante isso. Ele criou um laboratório, né, na casa dele, e na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em Paris. Ele criou um laboratório de referência, onde a dona Amélie Baudet, a sua esposa, foi a grande parceira dele. E outros também, né, que o ajudou nesse processo. Tá? Olha como que foi forjada, né, a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos esparsos para ver a sua correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, estudar as analogias e as diferenças. Aí está, minha gente, o trabalho dele. Ele estudava tudo, ele separava, né? Ele analisava. Né? Vejam vocês que coisa interessante que é isso. Ó. As comunicações sendo dadas pelos espíritos de toda a ordem, mais ou menos esclarecidos, seria necessário apreciar os graus de confiança que a razão permitisse de admitir. Distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas dos que tivessem a sanção do ensinamento geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, eliminar as que sejam notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e a sadia lógica, utilizar os erros e até reensinamentos fornecidos pelos espíritos. Estamos de novo repetindo, para que você não tenha dúvida, meu amigo, minha amiga. Né? Essa concentração espontânea das forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único ao mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem, por sua vez, os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, os resultados morais, os devotamentos e desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade que poderá julgar os homens e as coisas sobre as peças autênticas. Em presença destes depoimentos irrecusáveis, em que se tornariam, na sequência, todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme, veja que Kardec teve um cuidado muito grande. Muitos desses documentos nós temos hoje já publicados aqui no Brasil. Cartas de Allan Kardec, tem Paulo Figueiredo, né, lá de São Paulo, que tem um trabalho bem grande, né, falou da revelação espírita e outros assuntos em outros livros. Então, que a gente tem esse material todo na mão, que a gente possa, né, utilizá-lo para o nosso aprimoramento. Tá? Ainda no item 53, olha, deste estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias, umas indo das extremidades para o centro, outras retornando do centro à circunferência. É assim que a doutrina marchou prontamente sobre a unidade, malograda diversidade das fontes de onde foi emanada, que os sistemas divergentes estão gradativamente caindo pelo fato do seu isolamento, ante a ascendência de opiniões da maioria. Falta de aí encontrar ecos simpáticos. Uma comunhão de pensamentos, desde então, estabeleceu-se entre os diferentes centros parciais, falando a mesma língua espiritual, eles se compreendem e simpatizam-se de uma extremidade do mundo à outra. Para você que não conhece a história do Espiritismo, eu queria te informar que, junto com Allan Kardec, renasceram vários espíritos geniais. Né?
e que se juntaram ali, naquele círculo, né, de Allan Kardec, para estudar, né, com ele as propostas vindas. Então, nós podemos citar William Crookes, cientista inglês, Charles Richet, prêmio Nobel de Medicina, era francês. Podemos colocar Aksakov, que era conselheiro do czar lá na Rússia, César Lombroso, que era educador na Itália, Gabriel Delane, grande estudioso também francês, Victor Hugo, um maior literato, né, da época, lá da França até hoje, Camille Flammarion, o grande astrônomo do século XIX, Victorien Sardou, dramaturgo, médium pictógrafo, pintava, né, quadros. A dona Amélie Boudet, que é um exemplo de espírito superior. Né? As meninas, Caroline e Julie, que psicografaram a obra, as perguntas do Livro dos Espíritos. Né? E outros tantos que estavam ali em torno de Kardec. Tantos outros. Então, não fez sozinho. Quando ele ia publicar uma coisa, muitas pessoas avaliavam a publicação, fazendo aí um conselho editorial de alto bom senso e com uma vontade única, ajudar a sociedade. Então, se você não sabe disso, assim foi feito, assim se originou o Espiritismo no mundo, né? Os espíritas encontraram-se mais fortes, lutaram com mais coragem, marcharam com um passo mais resoluto, já que não são mais vistos isoladamente, quando sentiram um ponto de apoio, um ligamento que os prendia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunho não mais lhe pareciam estranhos, anormais, contraditórios, quando puderam amarrá-los às leis gerais da harmonia, abraçando num golpe de olhos a edificação e ver a todo esse conjunto um alvo grande humanitário. Então as pessoas foram vendo no Espiritismo a harmonia que ele propõe. E foram sentindo como que identificados com ele e com a natureza. Isso é um estudo psicológico grandioso do futuro. Quando nós estivermos estudando sincronicidade, aí nós vamos entender como que as nossas células, que são animacos comandados pelo espírito, elas nos ajudam, elas têm uma memória. E essa memória dela nos coloca em consonância com a natureza. E tudo que não esteja na natureza, ela não aceita. A gente não aceita. Então, o Espiritismo entrou nessa consonância. Vou dizer com quase certeza para vocês, pela memória celular, que emana do Espírito. A célula emana do Espírito. Né? E cada célula tem sua vida própria, mas aí, assim, a proposta, né? A dinâmica do Espírito. Então, ela nos correlaciona com a natureza. Então, quando você sente uma coisa muito boa, você vê que está uma correlação sua com a natureza. E aquela coisa boa, exemplar, que te eleva. Então, toda elevação passa por esse conjunto sincrônico. Eu, minhas células e a natureza. Aí chega aquilo que vai ser adaptado, ser recebido e aceito. Assim foi. Assim é o Espiritismo de nossas vidas. Mas como saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se é o resultado de uma opinião individual? Os grupos isolados, não sendo capazes de saber o que se diz alhures, tornava-se necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma sorte de depuramento das vozes e levar ao conhecimento de toda a opinião da maioria. Um trabalho, minha gente, um trabalho de base, um trabalho de harmonia que foi feito. Percebe? Esse é o trabalho. Essa foi
a proposta de implantação do Espiritismo no mundo e que está seguindo essa proposta. Por isso que há pessoas que sincronizam imediatamente com o Espiritismo e outras têm dificuldades. Então é preciso estar livre, deixar o preconceito à parte, né, para você poder fazer essa sincronia com a doutrina dos Espíritos. Terminamos, então, o nosso estudo de hoje, né? A Gênese de Allan Kardec. Continuaremos no próximo estudo de número 5. Faça a sua revisão. Você vai estudar o capítulo 1, dos itens 39 a 53. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui em mais esse estudo. Não sei se estou sendo útil a vocês, mas qualquer coisa, falem comigo. Tem os canais que você pode conversar comigo, tá bom? Muito obrigado, minha gente, muito agradecido, e que nós possamos, né, cada vez mais nos inteirarmos dos projetos, das propostas espíritas. Fiquem com Deus, muita paz.